Olá, boa noite, a Margarete, a Cris, o Júlio, o Rodrigo, todo mundo chegando aí, que legal. Deixa eu. Aí. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Por favor, confirmem. Tá todo mundo produzido aí? Em clima de carnaval, igual eu? Ou não? Obrigada, Júlio. Boa noite, pai. Já que é carnaval e a gente tá em casa, né? Nada como a criatividade, como eu inventei aqui o bloquinho da Psi. Se tivesse um carnaval de rua sobre aprendizado e conhecimento, com certeza eu estaria lá com vocês, se vocês topassem, né? Que legal! Então, quem tá fantasiado, inclusive de pijama, que vale a pena também, depois a gente pode fazer um momento para selfie, tá? Daí vocês fazem a selfie e me marcam lá no Instagram de vocês também, ou me mandam que, se autorizarem, eu reposto. Então, sejam bem-vindos, o pessoal que tá chegando. Tô vendo que estão vindo devagarzinho aí, né? Provavelmente é porque tem gente cozida do feriado, né? No duplo sentido, eu diria, de cachaça e de preguiça. E aí, como vocês estão? O que acharam desse tema? Esse tema também, né, como todos que eu tenho trazido, foi pedido por alguém que acompanha, que faz parte do nosso time de terça, né? E pediu para trazer aqui. E, né, já recebi alguns feedbacks à tarde sobre como isso é importante no nosso dia a dia, né? O quanto é preciso a gente aprender a controlar o nosso comportamento, mas também conviver com alguém que tem descontrole emocional, porque cada dia está pior, né? E principalmente porque o descontrole do outro afeta a nossa própria saúde mental, né? O nosso próprio dia a dia. Marmoraria, Marmoraria Suite, a Lilian, sejam bem-vindos. Deixa eu ver. O Rodrigo comentou não comportado por causa do trabalho. Tinha reunião com o chefe, então não tá com fantasia porque tinha reunião com o chefe. Eu fiz até uma make especial aqui, não sei se vocês estão vendo. Bem carnavalesca. Entrei no clima. Bom, reunião com o chefe não dá para ir todo produzido assim, mas olha que beleza, poder dar aula, né? Aprender com vocês aqui ao vivo numa terça-noite de carnaval fantasiada, né? Tem algumas liberdades que o trabalho online, que a vida de empreendedor, de autônomo, nos permite. Mas quando, claro que eu nunca vou por atendimento com paciente fantasiada dessa maneira, né? Senão vou me taxar de louca. Wilson Muraro, que legal ter você aqui, seja bem-vindo. Meu pai também comentou que a Merice, prima dele, querida, está aqui também. Sim, sejam todos muito bem-vindos e vamos começar o nosso tema, né? Eu tô vendo que o pessoal tá demorando mesmo para chegar e pode ser que hoje o nosso público seja melhor, como eu já falei em outras lives, né? Sempre vai pro YouTube. Então amanhã já vai pro YouTube a live de hoje, porque tem pessoas que não têm Instagram ou que não conseguem assistir nesse horário e no YouTube conseguem assistir no trabalho e acham mais fácil também a plataforma, né? Então fica mais fácil de verem a reprise tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Então, o importante é que nós estamos aqui comprometidos com o nosso aprendizado, o nosso encontro de toda terça, né? Não importa se é carnaval, se é ano novo, o que que é. Então vamos lá. A Diana também tá vindo pela primeira vez, seja bem-vinda. A Cris comentou, tá chique. Obrigada, Cris, é para vocês. Com muito carinho. Então vamos lá, né? Como conviver com uma pessoa que tem descontrole emocional? Quero saber primeiro se vocês convivem com alguém do seu círculo pessoal, familiar ou profissional, ou até círculo de amigos, né? Ou tem no meu círculo de amigos, tem no meu círculo da igreja, tem em algum grupo com o qual você convive, mesmo que agora seja somente online, tem alguém que você considera que seja descontrolado emocionalmente? Isso vale se esse alguém é você, tá? Coloca aqui pra mim, pra eu ver, pra eu entender como que é isso pra vocês, né? Como está isso na rotina de vocês.
A Marli também chegou, querida, sempre bem-vinda. E sempre tá aqui com a gente também. A Creuza eu ainda não conheço. Seja bem-vinda, Creuza. O pessoal tá indicando bastante gente nova, né? E acho que isso é muito bacana, eu fico muito grata. Então indiquem, eu já falei, né, do aviãozinho que tem aqui. Coloquem lá no aviãozinho e manda para todo mundo que é do seu círculo de convívio, né, de amizade, que você conhece aqui no Instagram para essa pessoa ver ao vivo agora com a gente também, tá? Se não, depois amanhã, né, quem vai assistir daqui a pouco, quem vai assistir em outros dias também pode compartilhar com aquela pessoa. Sabe aquele amigo, aquela amiga que você acha assim despretensiosamente que pode se interessar por esse assunto? Manda para ele. Ah lá, a Diana comentou, que ela convive com alguém. O Rodrigo também tem, ainda mais trabalhando com informática, tem muitos exemplares. Olha só. E o tema da live da semana que vem, deixa eu até ver se tá fácil por aqui, que eu vou deixar nas minhas anotações, né? É sobre inteligência emocional no trabalho. E, na verdade, a gente está vindo de um link, né? Então, como lidar com o que nos causa descontrole, né? Sobre o que nos causa... Era descontrole emocional? Como ter controle emocional sobre o que nos estressa, foi na semana passada, isso porque foi semana passada, hein, gente? Sorte que eu tenho aqui as anotações, né? Hoje, como conviver com uma pessoa que tem descontrole emocional, e na semana que vem a gente vai falar sobre inteligência emocional no trabalho. Então, acho que de qualquer forma, por isso que eu até fiz a votação aqui na primeira semana de fevereiro, para a gente ver quais seriam os próximos temas, exatamente por isso. Porque é como se fosse uma escadinha, né? Todos esses assuntos estão interligados. E eu tenho percebido, né? Eu tinha comentado sobre o meu nicho, e eu tenho percebido que vocês estão procurando cada vez mais, pedindo cada vez mais que eu fale sobre inteligência emocional. Que, de certa forma, é um lugar onde eu tenho bastante propriedade, tanto como profissional quanto como pessoa para falar, né? Então, eu digo que eu sou a pessoa que saí da... Não vou dizer da burrice emocional, porque não acho que ninguém seja burro, acho que a gente às vezes não foi ensinado, não foi treinado a lidar com as nossas emoções. Então eu saí de um desconhecimento emocional para a inteligência emocional. E por isso eu posso falar com habilidade, com propriedade e também porque eu me capacitei na faculdade, pós-faculdade, fiz alguns cursos relativos a isso, né, relacionados a isso, para melhorar o meu desenvolvimento, né, o meu trabalho também, a minha maneira de atuar. Então, eu percebo que vocês estão pedindo cada vez mais esse tipo de tema e eu acho super bacana porque eu gosto de aprender, gosto de trocar aqui com vocês e acaba sendo sempre uma troca mesmo, né? Porque eu vou lá, estudo, fixo o conteúdo, trago aqui para vocês e a gente vai aprendendo cada vez mais dessa forma leve, descontraída, em clima de carnaval, com um bloquinho na avenida e tudo mais. Então, por isso que eu comentei aqui, né, referente ao comentário do Rodrigo, que ele trabalha, né, ainda mais trabalhando com informática, tem muitos exemplares, estava dizendo que ele convive com pessoas assim. A Marli também comentou, e a Diana também comentou que convivem, né, com pessoas que têm o descontrole emocional. E a gente vai entender como lidar com isso no nosso dia a dia, tá? Eu tô vendo que tem... Agora o pessoal tá chegando aí, chegou meio junto a mulherada. A Cristina Lisa, seja muito bem-vinda. Cristina Carla, que saudade, Cá. Um beijo para você. A Nicole, seja bem-vinda, Nicole. E a tia Marilza, que eu tenho certeza que tá junto com o tio Mauro, né? Sejam bem-vindos. A Leonilda, seja bem-vinda também. Leonilda, um beijo para todos vocês. E vamos lá, direto agora, né? Já fiz os reclames do Plim Plim. Vocês já conversaram um pouquinho aqui comigo. O pessoal tá chegando aí devagarzinho. Então, vamos começando. A Marlene acabou de chegar também, seja bem-vinda. Eu gosto, gente, de dar oi para quem tá chegando. Não sei se vocês participam de outras lives, acredito que sim. Mas quando a gente está participando, eu me coloco no lugar da pessoa. Quando eu entro numa live e alguém me recepciona, eu me sinto parte daquilo, eu me sinto integrante daquele momento. Realmente eu entendo como uma sala onde eu cheguei e o pessoal me viu e me deu oi, né? Ou o anfitrião, a anfitriã ali da casa me deu oi. Então, talvez para quem esteja aí falando, nossa, mas ela fica dando oi para todo mundo.
eu gosto de recepcionar bem os meus convidados na minha casa. E aqui é a nossa casa, né? Então, com certeza, eu acho isso importante. Claro que tem hora que passa batido, se eu tô no meio de um assunto aqui, de uma reflexão profunda, acabo não fazendo isso. Mas sintam-se todos sempre muito bem-vindos aqui. Esse espaço é nosso, tá? A Tia Mariusa comentou e Roberto, estávamos com um problema na internet. Tá, sem problemas. O importante é que chegaram na hora certa. E a Leonilda é minha irmã. Sim, eu já sei, a Leonilda já faz parte da nossa família aqui, dos nossos encontros, né? Já tem me acompanhado no Instagram no dia a dia, tem feito parte disso tudo também aqui com a gente. Então, muito carinho, com muito carinho, né? Muita alegria ter todos vocês aqui comigo. Vamos lá, principalmente hoje, né? Terça de carnaval. Eu fiz uma enquete, acho que ontem no Instagram, ontem ou domingo, sobre quem gostava de carnaval, sim ou não, né? E aí mais 60% das pessoas disseram que não. E eu falei que, curiosamente e cuidadosamente, eu fui analisar os votantes ali da enquete e nenhum dos que votaram, 64% votou que não. Nenhum deles é curitibano. Eu achei isso muito curioso. Eu não sou curitibana, para quem não sabe, mas eu moro em Curitiba. Semana que vem vai fazer 5 anos. Então, já conheço muito bem a cultura daqui, me adaptei muito bem ao clima, ao ambiente, clima físico, né? Clima das pessoas, costumes, e lido bem com isso e aprendi a gostar de tudo que tem aqui. Amo Curitiba e sou muito grata pela vida que tenho aqui, por tudo que eu consigo, né, realizar nesta cidade, com as pessoas que eu conheci, que eu venho conhecendo. E também por todo esse trabalho online, por chegar em lugares onde eu, às vezes, talvez nunca tenha imaginado, né? Hoje atendo bastante pessoas que estão fora do país, outros, além de outros países, pessoas, por exemplo, espalhadas pela Europa, outros continentes, outra realidade, né, de vivência, mas que como brasileiros também precisam dessa assistência. E é muito curioso, né, o quanto o brasileiro curte carnaval. Ama carnaval, mas o curitibano não tem, tanto é que eu ainda comentei que saiu o meme, né? Que o carnaval de Curitiba se espalhou pelo Brasil todo, que não tá tendo carnaval, porque o carnaval daqui é muito simples comparado aos outros estados, né? Então, eu brinquei por causa disso. Mas acho que a ideia, né, do carnaval, entendendo que tem o cunho religioso, que tem o cunho festivo, que tem o cunho de vendas, né, do alcoolismo, que é muito acentuado, da sexualidade, todas as polêmicas que são geradas através do carnaval, o que eu quero dizer é, nós estamos aqui, comprometidos no nosso horário, no nosso encontro, né, com um tema super importante, e quero parabenizar todos vocês que estão aqui comigo e dizer que é uma honra desfilar no Bloquinho da Avenida com vocês. A Pri chegou, seja bem-vinda. O Rodrigo comentou, é mesmo, sou daqui, não gosto de carnaval, apenas do feriado. Isso é uma característica que eu, não sendo de Curitiba, também tenho. Não sou muito do carnaval, mas eu gosto disso, eu gosto de estar com as pessoas, independente de ser carnaval ou não. E aí, né, um enfeitezinho, assim, eu também gosto. Não importa se é carnaval ou não. Então, é bom juntar tudo isso, né, num ambiente só, num momento, aproveitar, e aproveitar também, né, eu acho que independente da religião, da crença de cada um, todo feriado, quando simboliza um período onde você pode ficar mais tempo com você, pode ser um momento útil para você fazer reflexões. E aí, para quem, né, é religioso ou acredita em algo maior, utilizar esse momento exatamente para isso, né? Para conseguir se conectar consigo mesmo e com o sagrado que existe ao nosso redor e dentro de nós mesmos também. Então, espero que vocês façam isso ainda, se não fizeram, que possam utilizar esse momento de vocês para se encontrar com vocês mesmos e com essa força maior, né, que existe e que nos une de alguma forma, tá? Então, vamos lá. Quero dizer que, primeiro, eu perguntei quem aqui convive com alguém que tem descontrole emocional, né? Algumas pessoas responderam, outras talvez estejam um pouco ressabiadas. Mas a verdade é que ninguém de nós está ileso de conviver com alguém, né, que tenha descontrole emocional. E não é alguém, de conviver com pessoas que tenham descontrole emocional.
Ou pessoas que nós chamamos no dia a dia, né, no nosso linguajar popular, de alguém estressado. Só que não é aquele estresse momentâneo, né? É aquele estresse crônico. Isso pode fazer com que acabe também trazendo para a nossa vida, né, o estresse. Então, se o outro com quem eu convivo é estressado e eu não aprendo a lidar com isso, isso começa a me afetar. E por isso que eu perguntei, porque talvez você também seja uma pessoa estressada que nem percebeu. E se você não viu a live da semana passada, volta lá depois da live de hoje e assiste. Porque foi muito interessante o tema, né? Como controlar... Vou ler a colinha aqui, né? Como desenvolver o controle emocional sobre o que nos estressa. Então, se você não viu, veja, porque não que seja algo dependente da live de hoje, é independente o tema, mas complementa, né? E aí, o que acontece? Com certeza, a pior parte é você também perder o seu controle por conviver com alguém que é descontrolado emocionalmente, concordam? Porque é horrível você perder o controle porque o outro perdeu. É a mesma coisa que o outro te ofender e você ofender ele também. Você acaba, né, entrando na mesma onda do outro. Não necessariamente aquela é a tua onda, aquele é o teu jeito, aquele é o teu modo de ver a vida, de encarar e de agir. Mas por não aprender a se controlar, você se descontrola junto com o outro, né? E por isso é tão importante saber lidar com pessoas descontroladas para que a gente consiga não se prejudicar com isso também e, claro, não prejudicar a própria relação. Porque se é alguém que tem muito descontrole, como o Rodrigo comentou, né, no ambiente de trabalho, e você precisa conviver com essas pessoas, tem pessoas que acabam desenvolvendo até síndromes. Não sei se vocês já ouviram falar, acho que eu já citei aqui também, a síndrome de burnout, que é aquela estafa, né, emocional, e é quando chega no limite do limite que ultrapassa. A pessoa chega num nível de exaustão que deitar e dormir não resolve. Ela levanta no dia seguinte mais cansada. Só de pensar que ela vai para o trabalho, ela pode ter uma crise. Aí pode desencadear síndrome do pânico, depressão, estresse crônico. Começa a afetar todas as áreas, né, da vida dessa pessoa. Intestino, todo problema digestivo começa, né, a ter pane ali no sistema. Por quê? Porque algo não está bem. E as nossas emoções usam o nosso corpo, né? Usam os nossos órgãos para se comunicar e dizer, olha, eu preciso de ajuda. Só que aí a gente vai e faz o quê? Toma um remédio daqui, toma um remédio dali, usa uma coisinha aqui, usa uma coisinha ali e vai mascarando, vai anestesiando, né, todos esses sintomas. Então é muito importante aprender tanto a se controlar, como controlar o que vem de fora. Isso tem a ver com o que eu falei na semana passada, né? Outro detalhe é que conviver com pessoas descontroladas pode ser um enorme desafio, né? Para quem convive sabe, todo dia é um desafio, já que elas podem se tornar agressivas e pessimistas, além do fato de que o comportamento delas pode fazer com que você, não sabendo lidar, perca, né, o controle do seu comportamento e que você também venha a se tornar uma pessoa agressiva, né? E aí é que mora o problema, porque se você está vivendo em função do que o outro faz, o seu controle não existe e só existe o impulso como resposta do comportamento do outro, você é o outro, é o espelho do outro o tempo todo. Alguma dúvida até aqui? Não sei se ficou claro a maneira que eu expliquei. Porque o que eu tô querendo dizer é... Vou pegar até minha caneta hoje, tá em clima de carnaval, pra combinar comigo. Eu não tinha percebido, mas ó, de sereia. Tem uma outra aqui que é a flor. Então vamos lá. A flor rabugenta, né? Agressiva, explosiva, briguenta. E a sereia tranquilinha. Só que ela começa a conviver com a flor. Daí ela chega em casa, ela desconta na família os problemas dela, que foi o que a gente viu na semana passada, né? E aí ela volta pro trabalho no dia seguinte, e a flor rabugenta, 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 ela chega em casa e desconta, né, lá o nível das minhas canetas, né, a maturidade da pessoa. Não vou até mostrar as outras para vocês verem que eu sou séria também. Tem as normaisinhas, mas eu gosto das coloridas. Tem um monte das normais, mas eu gosto mais dessas. Chega em casa e vai descontar em quem? Nos filhos, no marido, no sobrinho, na mãe, no pai, no namorado,
no cachorro, no periquito, no papagaio. Volta lá e o que está acontecendo? Essa criança vai brigar na escola, né? Esse marido vai discutir no trabalho ou começa a não ficar bem disposto, começa a chegar em casa e se isolar para evitar o atrito, para evitar o conflito, e a sereia se torna cada vez mais parecida com a flor. O que eu quis dizer é, se isso aqui, esse comportamento do descontrole me afeta, eu não tenho controle disso, eu passo a ser igual ao outro. Então, se eu aprendo a controlar e eu aprendo a conviver sem deixar que isso seja levado para um outro ambiente, é como se eu não reproduzisse. Então, aqui, eu vou saber como agir sem reproduzir o comportamento da flor, tá? Eu acho que com exemplo fica mais lúdico, claro, né? Bem lúdico, inclusive bem desenhado aqui, mas eu acho que fica mais fácil de a gente entender. Porque eu tô falando isso, talvez assim, a gente fala, nossa, já tinha entendido, Roberto, faz tempo. Eu sei, mas tem pessoas que quando estão vivendo uma situação de conflito pessoal, não conseguem se ver vivendo aquilo. E aí, quando vê, né, os bonequinhos, os desenhinhos, conseguem entender e interpretar. E aí fica muito mais fácil de lidar, tá? Tudo bem até aqui? Se tiver tudo certo, mandem um joinha aí. Vou até explicar, como eu comentei, né, que eu mostrar as canetas sérias, ninguém achar que eu sou louca. Eu atendia criança no consultório, então, além de eu gostar desses recursos mesmo, né, eu gosto disso no meu dia a dia, tudo bonitinho, fofinho, essa delicadeza que é particular, né, da pessoa aqui. Mas tô trazendo isso para vocês entenderem que às vezes o lúdico, né, já falei isso em outras lives também, o lúdico faz parte da nossa vida como adultos para trazer a leveza, né? E para a criança ela serve para entrar no mundo da fantasia, do faz de conta, da imaginação e conseguir utilizar uma linguagem que ela consiga acessar. Né? Ela não precisa ser a linguagem toda verbal, mas através disso aqui, né? Dos bichinhos, dos desenhos, dos estímulos divertidos. Mas para nós adultos, isso também é importante, porque às vezes a gente, né, precisa se ver ali na situação como uma figura de um personagem, e aí fica mais fácil se enquadrar, fica mais fácil se identificar naquele papel. Então, vi vários joinhas aí, muito obrigada. Tô vendo que tem gente chegando também, então sejam todos bem-vindos. E vamos entender melhor, né? As principais características das pessoas descontroladas são a agressividade, a ansiedade, o pessimismo e muitas vezes o mau humor, né? Então, tem gente que acaba sendo aquela pessoa ácida, né? Que você vai conversar, você já vai... Parece que tem que tomar um antiácido, literalmente, para ir conversar com a pessoa, porque você pensa, aquele assunto é indigesto, né? Aquela pessoa é indigesta. E às vezes não é por mal, e a gente vai entender isso aqui hoje, tá? Mas por conta disso, é necessário tomar cuidado para que você não se influencie. Por que que eu tô sendo repetitiva em relação a isso? Eu não gosto de repetição, eu acho muito chato, tanto ouvindo quanto falando, mas estou falando isso para vocês refletirem que o comportamento do outro não pode determinar quem eu sou. Então, eu escolho ser quem eu sou, tá? Você escolhe ser quem você é. A sua essência não pode mudar porque o outro muda. Então, cada trabalho que você for, se você vai encontrar uma pessoa doce, você vai ser doce. Se você vai encontrar uma pessoa amarga, você vai ser amarga. Se você vai encontrar uma pessoa azeda, vai ser azeda. Você nunca vai ter sua própria essência, né? Sempre vai viver em função do sabor que o outro traz para a vida. Então, a Diana comentou, cheguei. O Livingston também chegou. O Doca. Sejam bem-vindos. E aí, todos nós, né, já tivemos aquele momento em que a gente tentou corajosamente argumentar com uma pessoa difícil de se relacionar, ou uma pessoa que talvez não seja difícil, mas que você sinta que não é flexível, né? Vocês já passaram por isso? Eu imagino que todos nós, né, ao longo da vida, em alguma situação ou em algumas situações, e em alguns ambientes mais específicos, você já teve que se deparar com isso, né? E aí a situação parece frustrante, né? Às vezes parece até enlouquecedora
E chega um momento que o cansaço é tão grande que aí acontece o que eu falei, né? A exaustão mental, a exaustão emocional, e se for no ambiente de trabalho, isso se reproduz por muitos dias, por meses, pode chegar a uma síndrome de burnout, que é esse cansaço, essa exaustão. É algo, a síndrome, que a pessoa não consegue nem descrever. Ela só vai vivendo no automático e de repente até o corpo dela para, né? Não que pare o corpo todo, mas o cérebro tem uma pane para dizer, olha, não dá mais para ficar nesse lugar. E aí, geralmente, é onde esse profissional é afastado do ambiente de trabalho por um período, e é recomendado que ele faça terapia e procure um médico, né, para tratamento medicamentoso também. Então, a gente pode evitar tudo isso aprendendo como lidar aqui na live de terça. E quando a gente chega, né, nesse nível de cansaço, nesse nível de frustração, de tentar conversar com aquela pessoa, ou até nesse nível de exaustão mental e emocional, a gente sente que é como se não fôssemos capazes de raciocinar com alguém que a pessoa parece irracional, parece que você está tentando conversar com uma criança de 5 anos sobre, né, não está falando essa linguagem com a criança. Está usando uma linguagem inacessível, falando para a criança sobre inteligência emocional. Você tem que ser inteligente emocionalmente. Imagina falando isso para uma criança de 5 anos. Não é muito diferente eu dizer, olha, o panda, quando tá triste, ele tem a mamãe com quem ele pode conversar, ele tem o papai, ele tem a vovó, ele tem o titio, ele tem o irmão mais velho. A mamãe, quando tá triste, chora, tem algum motivo. Se ela não consegue falar, você pode agradar, você pode fazer um carinho, você pode fazer uma massagem no pé dela, você pode perguntar se ela precisa de uma água. Então, isso é ensinar inteligência emocional para a criança, né? Ensinar ela a lidar com as emoções na linguagem que ela vai entender. Se alguém que é adulto e que é agressivo, né? O exemplo lá do início da flor, e fica o tempo todo ali, parece que eu estou conversando com alguém que não entende a linguagem que eu estou usando. Parece que essa pessoa não tem uma capacidade de comunicar e de interpretar tanto o que ela sente quanto o que eu falo, né? Então, ela não consegue expressar e também não consegue absorver essa linguagem. E isso é o mais frustrante de tudo, né, nessa relação. Porque chega um momento que você simplesmente deixa de falar. Porque você sente que não vai, a criança ali não vai entender, o adulto ali e criança, eu tô trazendo no sentido de que a criança não tem condições de interpretar, não tem condições de entender mesmo, né? Ela não tem nem capacidade mental para isso ainda, não foi desenvolvido no cérebro dela essa capacidade. A pessoa que tem descontrole emocional tem o cérebro desenvolvido, né? Se for um adolescente, um adulto, mas provavelmente ela não tem a habilidade social de utilizar esse recurso que o cérebro dela tem. Então, por isso eu tô comparando, tá? E não é porque, é uma pessoa infantilizada. Pode ser ou não. Tem pessoas que têm descontrole emocional que não são nada infantis, mas que são grosseiras, né? Bastante, inclusive. E, né, aí entra a questão de entender que até onde eu posso ir sem me prejudicar. E até onde eu posso ir e que eu possa ajudar. E, claro, né, estar disposto, entendendo, claro que entendendo, né, como é tudo isso e qual a necessidade disso também. E aí o que eu ia dizer é, claro que se você já está num nível de cansaço e exaustão, vai precisar, né, desintoxicar um pouco dessa pessoa, ficar uns dias distante, se não puder ficar distante fisicamente, se afastar emocionalmente, então evitar um pouco o contato direto, lembra, né, das dicas do passo a passo da semana passada? Então, evita, né, dá uma respirada, vai tomar uma água quando ficar nervoso diante daquela situação, daquela pessoa, volta e vai dando um tempo. Quando você perceber que diminuiu o incômodo que aquela pessoa gera, aí sim começar a praticar, né, o que a gente vai ver hoje aqui. Porque não dá para falar sobre isso, né, com alguém que está num nível de estafa. Essa pessoa precisa se retirar, ela precisa deixar de entrar em contato com todo esse sentimento que ela tem para limpar isso e aí começar a praticar as técnicas, né? E na verdade não são nem técnicas, são dicas mesmo e orientações para que vocês façam para ficar mais leve. Então, se ainda é só um incômodo, é só seguir isso aqui que é sucesso. Se não é
só um incômodo, mas se é algo que passou para intolerância, aí provavelmente você vai precisar ou, né, de um afastamento aí emocional, ou se não for possível se afastar, se é alguém com quem você convive, se é o parceiro ou a parceira, o filho ou a filha, pai ou mãe, se é alguém com quem você convive, aí a gente vai ver como vai ficar isso. Mas eu quero que vocês pensem sobre como lidar com isso para vocês, conforme eu for falando aqui, tá? E se alguém tiver alguma dúvida depois e precisar, falar, não, Roberta, eu preciso conversar mais sobre isso, lembrei de uma situação que eu não tô conseguindo. Enfim, sabem que podem me procurar depois, me mandam uma mensagem, eu tô aqui, ok? Deixa eu tomar uma água, né, que estou aqui bem falante. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Vou prosseguir, tá? A Val chegou, seja bem-vinda, Val, recém-operada e tá aqui com a gente, olha que linda. Muito obrigada pela presença. E a mamãe psicopedagoga, seja bem-vinda. E aí, o que que acontece? A inteligência emocional entende, né, e explica que o estresse ou o comportamento descontrolado, que é, né, similar aí, o estresse, no caso, como comportamento, não o estresse como sintoma, tá? É um mecanismo de defesa do nosso próprio corpo, né, do nosso próprio organismo. Isso também já expliquei em outras lives, né? Que, na verdade, é só o nosso corpo tentando se adaptar às situações e às emoções ao nosso redor, né? Ele só tá dizendo, ó, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei o que tá acontecendo, então eu me armo. E pode ver que as pessoas que são muito descontroladas emocionalmente, o tempo todo elas agridem, o tempo todo elas atacam. Porque é isso, o tempo todo elas se sentem ameaçadas. E aí o corpo manda o quê? A mensagem dizendo, a gente precisa se proteger. E como que a gente se protege? Atacando, colocando um escudo aqui na frente. Então, fica mais fácil entender dessa forma, até porque isso é a verdade, né? A ciência explica exatamente isso. E algumas situações podem fazer com que a pessoa tenha mais resistência também. Então, se é algo novo, provavelmente ela vai ter resistência em aceitar se ela já tem esse perfil. Se ela não sabe lidar com as emoções, se ela não sabe ter uma comunicação saudável, se ela não sabe receber também. Porque tem pessoas que conseguem falar, mas na hora de ouvir, ela não consegue. Então, tudo isso entra em jogo aí pra gente analisar como é essa pessoa com quem você convive que tem o descontrole emocional, tá? E se ela tiver mais resistência em se adaptar, vai gerar uma grande tensão interna nela. E acaba fazendo com que ela se manifeste dessa forma, né? Agressiva, apresentando comportamentos mais estressantes, mais estressores também, porque o estressante é quando você percebe que o outro está estressado. O estressor é quando o outro acaba estressando quem está fora, né? Acaba brigando com todo mundo ali. E que pode desencadear, né, como uma consequência no descontrole emocional. Então, tudo isso pode ser evitado como? Aprendendo a lidar com as nossas emoções, né? O exemplo lúdico lá, né? Pega os bonequinhos ali e vamos tentar entender como que eles lidam com isso. E como que cada um pode aprender a lidar com as suas próprias emoções primeiro, para depois conseguir lidar com as emoções, né, interpessoais, as relações com quem vem de fora. Não tem como se relacionar bem com outro se eu não me relaciono bem comigo mesma, né? Isso é um fato. Então, todos nós precisamos primeiro aprender a cuidar, nem que seja minimamente, de nós mesmos e depois das relações com o outro, ou com os outros, né? E o fato é que, desde pequenos, nós somos expostos, né, a diferentes crenças, diferentes valores, diferentes experiências ao longo da nossa vida e no decorrer do nosso desenvolvimento. Mesmo as pessoas que moram na mesma família. Então, mas eu convivo com meu pai e com a minha mãe. Tudo que você aprendeu como base na primeira infância vem do primeiro círculo social, que é a família. Mas depois você começou a ir para a escola, você começou a frequentar outros grupos, você ia para casa do tio, da tia, da madrinha, do padrinho, da avó, do vô, ia brincar na casa da vizinha. Tudo isso vai formando, né? E as nossas experiências, mesmo que você conviva com um irmão gêmeo, as experiências que cada um vai absorver e como cada um vai lidar com elas é muito diferente, é muito singular isso.
Então, por isso, né, como consequência, cada ser humano adquire a sua própria verdade. Por isso que sempre falam, né, tem os dois lados da mesma moeda, porque cada um vai ver de uma forma. Às vezes vai ver meio parecido, às vezes vai ver muito diferente, e cada um tem uma maneira de enxergar a vida, né? E aí, se os irmãos, que são gêmeos, podem enxergar diferente, imagina aquelas pessoas que vieram de famílias, de culturas, de valores completamente diferentes. Dificilmente, né, isso vai se alinhar. Quando a gente está num relacionamento onde escolheu estar com aquela pessoa, seja um relacionamento amoroso, uma amizade, geralmente é porque as afinidades são maiores do que as diferenças, né? Mas com o tempo as diferenças começam a aparecer e aí é que a gente vê se a pessoa vai continuar na nossa vida ou não, né? Seja um relacionamento amoroso ou amizade. Já nos relacionamentos familiares, isso é um pouco mais complexo, porque às vezes a gente não tem a opção de não conviver com aquela pessoa, né? Se é alguém com quem você divide o teto ou alguém que você, de alguma maneira, tem que encontrar. Mas aí, é isso aqui, aprender a lidar com isso, né? Aprender a lidar com você mesmo para depois lidar com o outro, tá? Tô vendo que chegou um pessoal novo aí, o Takamune, Nelson, o Diego Chandorra. Não conheço, seja bem-vindo, Diego. O Alemão, seja bem-vindo. Oi, boa noite. Venham participar com a gente. Estão aqui na hora certa, né? Todo mundo que chega por algum motivo e pega o aprendizado. Se quiser ver depois desde o início, é só voltar lá e assistir, mas fica aqui comigo agora. Depois volta lá e pega o comecinho da live, tá? Eu sim. Nossa, eu li completamente diferente do que o meu cérebro leu. Eu falei completamente diferente. A Elsie Machimada, seja bem-vinda, Elsie. Boa noite. Então, vamos lá. Por isso, por conta dessas diferenças, dessas experiências que a gente acaba adquirindo, que são completamente diferentes, né? Dos valores, das culturas, das crenças, a nossa convivência precisa se tornar mais harmoniosa e mais saudável onde quer que a gente esteja, né? E, às vezes, isso é um grande desafio no ambiente de trabalho, porque aí, diferente das relações pessoais, como eu falei, da amizade, do namoro, do casamento, a gente escolhe, né, esse tipo de relação. A gente escolhe quem quer estar próximo, de quem você quer se manter próximo depois que conhece verdadeiramente a pessoa. E no ambiente de trabalho, isso acaba não acontecendo, né? Se você tem a opção, claro, de sentar na hora do almoço com alguém com quem você tem afinidade, com quem você gosta de conversar, você vai fazer. Mas se você não tem a opção de escolher quem vai trabalhar, né, como dizem, na baia do lado, na mesa ao lado, ou até né, hoje em dia no mundo online, com quem você tem que conversar o dia inteiro, com quem você tem que programar coisas e organizar coisas, se você não pode escolher, acaba limitando muito mais, né? Acaba ficando muito mais restrito, inclusive, a relação de afinidade, porque aí você começa a ver muito mais o que incomoda no outro. Até porque você não escolheu estar perto dele, você está ali por um motivo que é o trabalho, que os une, né? Então é muito importante a gente aprender a lidar, principalmente quando essas pessoas não são afetivamente quistas, né? Por vocês, por todos nós, no caso. Então, para uma convivência mais harmoniosa e mais saudável, eu trouxe aqui para vocês algumas recomendações e algumas dicas mesmo, né? Não tem, assim, receita de bolo, mas todas essas dicas e essas recomendações são muito preciosas e funcionam muito, né? Para que a gente consiga praticar no dia a dia para conseguir lidar com essas pessoas difíceis ou descontroladas emocionalmente, né? Dê o nome que você quiser, mas pode ser difícil, descontrolada, estressada, briguenta, agressiva. Enfim, é uma pessoa que perdeu o controle, né, naquela situação ou que costuma perder o controle facilmente. Então, vamos lá, né? Essas informações que eu trouxe, né, que eu vou falar agora, são baseadas em alguns estudos do Wendel Carvalho. Ele é um cara bem famoso, principalmente no Rio de Janeiro. São Paulo também fez bastante sucesso, aqui no Sul um pouco menos. Mas ele dá muitos treinamentos e os treinamentos dele são focados em inteligência emocional. Ele tem uma carreira online também,
acaba sendo bastante conhecido. E sempre que eu pego uma informação de alguém, eu gosto de citar o autor, né? Então, foram inspiradas, baseadas aqui nos ensinamentos do Wendell Carvalho, tá? Então, é gente grande que eu fui pesquisar para trazer aqui para vocês e de referência, né, nessa área da inteligência emocional. Que é na verdade, a inteligência emocional é um termo que está sendo reconhecido nos últimos anos, né, principalmente aqui no Brasil, mas que é a base do sucesso das nossas relações, né? E antigamente falava muito sobre ter habilidade de se comunicar. Só que aí não é só a habilidade de se comunicar, é a habilidade de se comunicar, de sentir, como que você alimenta suas crenças, como que você alcança suas metas, seus objetivos. Então tem tudo a ver com tudo que eu venho trazendo para vocês desde que eu cheguei aqui na internet e tudo que eu trago no mundo, né, dos atendimentos individuais, casal, familiar, infantil, adulto, adolescente, não importa. Tudo que eu trago dentro do meu trabalho também no setting da clínica, né, do consultório clínico. Então, bora lá. Número 1, eu gosto de trazer por números para vocês saberem, né? Hoje nós temos 6 itens aqui para aprender e colocar em prática. Então, eu gosto de trazer dessa forma, porque é a forma que eu também gosto de trabalhar, né? De lidar. E também porque eu acho que fica mais fácil de a gente pensar, tá? Então, o número 1 é o que eu mais preciso praticar. Então, eu vou anotar aqui e vou lembrar de praticar mais esse nesse momento. Depois venho vendo os outros, tá? Então, número 1, só dá para controlar o nosso próprio comportamento. Não dá para mudar o comportamento do outro, né? Não dá. Tem como a gente mudar o que nos atinge externamente quando a gente muda por dentro. Então, só. Mudar, eu sempre brinco, né? Eu sempre digo também com seriedade, mas eu trago com um tom de brincadeira, porque mudar nós mesmos já dá trabalho. Mudar o outro é um trabalho que só dá para o outro fazer. Então, deixa para ele, não dá para fazer o trabalho do coleguinha, deixa ele aprender a fazer a parte dele, tá? Faça você a sua. Então, só dá para controlar o nosso próprio comportamento. Não caia em provocações. Por quê? Essa é a dica número 1, porque é a primária, né? Quando alguém tem uma postura que ela age de forma agressiva com a gente, o ideal é você evitar reproduzir esse comportamento de agressividade, como eu já falei. Então, o primeiro passo é manter a calma para controlar a hostilidade, né? Para quem não sabe, hostilidade é agressividade, é esse comportamento de rivalidade, quando o outro te coloca contra, né, ele, ou quando você coloca o outro contra você. Então, não dá para controlar a hostilidade de outra pessoa e limitar a força e a possibilidade dessa emoção que vai vir, né? E só dá para controlar o que eu sinto e a minha hostilidade para que isso não se espalhe ali pelo ambiente. Porque se o outro tem e eu não deixo me atingir, eu não tenho, né? Não passa a corrente lá dos personagens. Era essa a ordem, né? Se a Rosa vem e briga com a sereia e ela para por aqui, ela não vai passando adiante, né? Os outros não vão sendo impactados, ou seja, o próprio ambiente ali, seja profissional, seja casa, familiar, qualquer tipo de relacionamento, não vai ser impactado, né? O entorno daquilo, porque você conseguiu manter o seu controle, tá? Então, claro que não é natural, né? A gente agir como um monge ali, né? Super zen, o outro tá mandando você a merda e você, ai, muito obrigada, tô indo, vou pegar minha mala. Não é natural isso. Isso não é saudável, todo mundo que me acompanha aqui sabe que não é isso que eu vou falar para vocês fazerem, né? Porque não tô aqui para dizer que vocês têm que ser vaquinha de presépio, né? Fica lá, paradinha, igual uma estátua. E sim, que vocês podem controlar, e não é nem ser a monge, né? Ou monge, a monge, porque eu lembrei da monja Coen, que é uma figura também que eu gosto muito, que ela fala muito sobre essa questão da inteligência emocional, o autoconhecimento, bem bacana. Então, fica a dica aí das pessoas para vocês seguirem também, as pessoas que me inspiram. E o que acontece? A gente não precisa, né, agir como um monge diante de um colega, de um amigo, ou do familiar, né, do colega de trabalho. Mas a gente também não precisa se desequilibrar como aquela pessoa faz, certo?
Às vezes, a iniciativa pode parecer impossível, então pode parecer muito difícil você não reagir. Principalmente se você também é agressivo, porque o que acontece, né? O que eu tenho dentro de mim se comunica com o que você tem dentro de você. E é muito engraçado, a gente até brinca, né? Como eu tenho muita experiência em relação à área da dependência química, que um dependente químico reconhece o outro. É muito engraçado como eles acabam sempre se relacionando com outros dependentes químicos sem saber. Então, tá num lugar, tá sóbrio, tá limpo, vai lá e conhece, sei lá, o cara no ambiente de trabalho novo e começa a se relacionar, tem amizade, vai para né, vai comer alguma coisa depois do trabalho junto, quando vê, essa pessoa é dependente químico. Por que que acontece isso? Existem inúmeros fatores, né? Lei da atração, que vai dizer que a gente se comunica como se a gente tivesse uma estação de rádio ali. Então, a estação se afiniza com quem está na mesma estação, com quem tem o mesmo para oferecer, né? Mesmo que a gente não saiba disso num processo consciente. Mas também para a psicologia existe é a mesma coisa, só que com uma linguagem diferente, né? Na verdade, todas as teorias vão dizer a mesma coisa, mas cada uma explicando de um modo. Para a psicologia, existe um padrão de comportamento. Então, eu tenho um padrão, você tem outro, e a gente pode mudar também esses padrões, inclusive romper com padrões que são nocivos, que são prejudiciais para nós. E a gente tende a reproduzir o comportamento aprendido, né? E esse comportamento pode ser positivo ou negativo, esse padrão, que pode vir dos nossos pais, pode vir dos nossos avós, enfim. Tudo tem uma história, né, por trás disso que tem a ver com o que eu citei lá em cima, né? Lá no começo, que cada um de nós foi exposto a um tipo de crença, a um tipo de cultura diferente. Então, o que acontece? Se eu, né, tenho um padrão de comportamento de me relacionar com pessoas agressivas, ou dentro de mim eu trago um padrão de comportamento de agressividade, é como se fosse automático eu atrair esse tipo de pessoas, ou de agressividade ou de passividade. Ou vai ser alguém para brigar, ou vai ser alguém que vai falar amém para tudo, que vai baixar a cabeça. E aí a gente tem que ver de onde vem esse padrão. Se vem dos seus pais, como que era o outro parceiro que espelha? Um dos parceiros era passivo ou os dois eram agressivos? Provavelmente você se relaciona com pessoas que têm o mesmo padrão contrário, né? No caso, se você é o espelho do pai, como que era a mãe? Se você é espelho da mãe, como que era o pai? Se não é espelho de ninguém, como foram seus outros relacionamentos, tanto em amizade, trabalho, relações amorosas, paternidade, maternidade, como que é com os outros filhos, como que era com seus irmãos, enfim, a gente tem que ver todo o histórico subjetivo aí de cada um, né? Mas, nesse caso, o que acontece? É melhor você se afastar por uns minutos. Se eu não consigo controlar, se o outro grita e eu grito junto, eu não consigo ter esse controle, para eu não gritar, eu preciso sair daquele lugar. E foi isso que eu falei na semana passada, lembra? Que a gente precisa, muitas vezes, sair, simplesmente sair daquilo. E respirar, tomar uma água, joga uma água no rosto, né? A mulherada que tá de maquiagem e não quer jogar uma água no rosto, passa uma água no punho, nas mãos, se conecta com outra coisa, né? Se concentra, né, na energia ali da água, no movimento que seu corpo tá fazendo, respira fundo, conta até 10, toma uma aguinha ali, né? Relaxa, e aí sim você pode voltar para o ambiente para resolver aquela questão. Por quê? Porque aí você já não vai estar intoxicado com aquela emoção primária, com aquela emoção inicial, tá? E é importante compreender que quando a gente exerce uma conduta igual ou até mais agressiva que a do outro, nós fortalecemos o comportamento descontrolado da outra pessoa, ou seja, é como se a gente estivesse batendo palma e dizendo, tá muito certinho, parabéns, continue fazendo isso, fazendo com que ela se torne cada vez mais desequilibrada. A gente chama isso na psicologia de reforçador, né? Que é quando você reforça um comportamento. E existe o reforçador positivo e o reforçador negativo. O negativo é isso, quando a pessoa tem um comportamento que eu não aprovo, mas eu acabo fazendo com que ela entenda que tá certo. Que é, se ela grita e eu grito de volta, ela entende que ela precisa gritar para falar comigo, porque é assim que eu respondo.
Então, se ela grita e eu falo, eu não admito, não precisa falar dessa forma comigo, eu não vou gritar com você. Então, espera, se acalma, depois a gente conversa, porque isso também me deixou irritada. E a gente vai silenciar. E se a pessoa insistir, licença, eu preciso ir ao banheiro. Vai ao banheiro. Não precisa ser grosseira, não precisa ser hostil, não precisa ser mal educada. Licença, eu preciso ir ao banheiro. Ela não precisa saber o que você vai fazer no banheiro, né? Não precisa contar detalhes. Se você vai só pra pensar, é um problema seu, uma questão sua, inclusive é uma sabedoria sua, tá? E, como consequência, né, você evita de se desequilibrar também e de desequilibrar o outro ainda mais. Porque se o outro grita, eu grito, o outro grita mais. Porque ele quer falar e ele acha que eu só entendo gritando. E aí eu vou gritar mais. Então, vai haver um descontrole que pode chegar num ponto de agressividade física. E a gente sabe que isso acontece em muitos ambientes, inclusive ambiente de trabalho. Né? Ai, fulano e ciclano estão se pegando lá. Qualquer lugar de convivência, isso é possível se as pessoas não têm o controle, né? E se vai perdendo cada vez mais esse controle, chega nesse nível, né, de ir pro físico, porque no verbal já não aguenta mais, já não sustenta mais aquela discussão. Tudo bem? Tô com a garganta seca já. Tô cantando demais aqui, né, no carnaval. Falando demais para variar. E tô vendo que vocês estão mandando vários joinhas aí, então eu tô interagindo também, tá? Eu fui dando continuidade enquanto vocês enviavam os joinhas. Obrigada, Pri, mandou outro joinha aí, valeu. Número 2, a escuta verdadeira. Na psicologia, tô vendo que tem algumas colegas psicólogas aqui, a gente chama de escuta ativa, né? É uma técnica, inclusive como condição básica para ser psicólogo, né? Saber escutar verdadeiramente, seja um bom ouvinte. Então, não estou dizendo isso para psicólogos, né? Só lembrando que o termo existe dentro da psicologia, mas a dica aqui para vocês é: pratique a escuta verdadeira, seja um bom ouvinte. Em alguns casos, apenas o fato de a gente parar para ouvir o outro já é o suficiente para gerenciar um conflito, para conseguir resolver o conflito, né? E às vezes esse gerenciamento não é você ir lá e falar pro outro, faça assim ou faça assado, mas ouvir o que o outro tem a dizer sobre aquilo. E é muito engraçado, né, que a gente percebe ao longo da vida, inclusive com os idosos, o quanto eles têm a necessidade de falar. Vocês já perceberam isso? Que, não posso encontrar um idoso, não sei o quê. Por quê? Porque muitas vezes eles não são ouvidos de verdade. Então eles querem falar o tempo todo. Porque eles querem alguém que ouça verdadeiramente e que compreenda ou não, mas que esteja ali para realmente, de fato, estar inteiro para eles, né? E isso é muito lindo, assim. Eu, particularmente, sou um imã com os idosos, desde pequena. Eu lembro que meu primeiro trabalho registrado, tinha 17 anos quando entrei, era estagiária, e fui, né, efetivada, daí com 18 fui registrada e tal, e a gente trabalhava numa assessoria de trânsito. E era eu, que era mais nova ali da empresa, duas pessoas mais velhas, que eram os proprietários, e uma outra moça entrou depois e era mais velha. Eu tinha 17 para 18, ela tinha 33, 34. E ela falava, lá vem o senhor. E é muito idoso, porque era uma assessoria de trânsito, o que mais tinha era caminhoneiro. E muitos caminhoneiros mais velhos, ou pessoas que estavam com a carta vencida, que não, daí para renovar a carta tinha que passar pela autoescola nesse processo modelo novo, carta com mais de 20 anos, foi bem quando saiu aquela lei. Então era algo que a nossa demanda era assim, 80% de idosos. E a maioria também do público masculino, né? E aí ela falava, sorte. Ela falava bem assim, era muito engraçado. Sorte que eles vêm aqui, esses velhos todos pedem para falar com você. Porque ela não tinha, além dela não ter a habilidade da comunicação, e ela era muito mais velha, muito mais experiente, mas ela não tinha isso. Então isso é do meu pessoal, né? Da minha figura como pessoa, mas também se tornou algo do meu profissional, do acolhimento, de ouvir verdadeiramente, de dar atenção real para a pessoa
e conseguir, né, também finalizar aquilo, porque o que acontecia com ela? Ela não conseguia encerrar, ou ela ia encerrar o assunto, e ela era muito grosseira, muito estúpida, por isso que eles não queriam falar com ela mais. E eles chegavam e falavam assim, a minha sala era, ela ficava na recepção, e eu tinha uma sala, e daí eles falavam, eu quero falar com aquela mocinha que fica ali naquela sala, e eles iam lá na minha sala. Ela me ligava, né, e eu autorizava. Então, aí a gente teve que começar a revezar, eu também ficar na recepção. Então, tinha as trocas ali, os horários, porque ela não dava conta. E era algo, assim, que eu, uma menina, né, super inexperiente, tinha trabalhado, tinha tido um outro trabalho antes, que também atendia o público, mas era algo que, desde nova, dava pra ver que era do meu perfil. E é isso que eu tô dizendo. Às vezes isso não é do seu perfil, mas você precisa praticar, né, pra lidar com situações, principalmente com situações onde o outro está descontrolado. Então, isso ajuda muito, né? A Luísa deu risada aqui, é engraçado mesmo, né, a gente pensar isso. A Pri comentou, e quando você quer ouvir o outro, mas o outro é um ser fechado, um que não sabe se abrir de verdade. Vamos entender isso também, Pri. O Rodrigo comentou, sim, vão no mercado, na lotérica, para conversar com as atendentes ou caixas. Isso é verdade, a gente vê principalmente na pandemia o quanto os idosos adoeceram muito mais. Por quê? Porque eles gostam, né, de ir nos locais ali e às vezes eles gostam de ir lá para falar nada, parece, né? Para quem tá de fora, parece que é um assunto vazio. Eu atendo idosos e gosto muito do atendimento com idoso, porque inicialmente é muito engraçado, assim, tem um perfil mesmo, né? Diferente. O idoso começa falando sobre amenidades. E tem idoso que tem esse perfil já mesmo durante, né, o processo de terapia, sei lá, 6 meses de terapia. No começo da sessão ele precisa falar sobre amenidades para daí ele entrar numa questão profunda. Ou tem idosos que têm um pouco dessa dificuldade mesmo de entrar num assunto mais profundo, porque ele está nesse modo automático, de falar, 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 e ficar no vazio e as pessoas... Ah, então tá bom, o senhor tem que ir, né? Passou sua compra, próximo. Na lotérica, tá bom, deixa eu chamar o próximo. Então, isso é algo que a gente vê cada vez com mais frequência também, porque a população acaba não tendo paciência. Então, se você tem seus avós, se você tem seus pais, tios, acolha, ouça de verdade, né? E façam também com que eles entendam que a qualidade da escuta não quer dizer que a escuta precisa ser contínua o tempo todo, aquela pessoa conversando com você, que quando você estiver disponível, você vai estar 100% disponível também, tá? E aí, tô vendo, a tia Vera comentou aqui, cheguei atrasada, não tem problema, tia, o bloco tá na pista ainda. Venha com a gente, pega o bonde andando e vamos lá. Então, essa questão, Pri, eu vou finalizar aqui para ver se fica claro, senão a gente pode conversar também sobre isso, tá? Quando o outro é mais fechado. O que acontece? Se a gente escuta com calma a opinião, de certa forma, por exemplo, tá acontecendo um problema no ambiente de trabalho. Você chama fulano e fala assim, viu, o que tá acontecendo? Diferente de falar, viu, vocês têm que resolver isso aí logo, não quero saber. Porque tem cara que é assim, tem chefe, cara, que eu digo pessoa, né? Aqui em Curitiba fala muito cara. Tem pessoas que são assim, eu quero que resolva. E até fala, né, o palavrão, foda-se o que vocês vão fazer. Eu quero que isso se resolva até tal hora. Eu discordo de ser uma postura saudável, né? Mas entendo que em alguns momentos é o recurso que a pessoa tem. Ponto. Está certo, está errado, é uma consequência. E é muito subjetivo também, né? Tem gente que, pra pessoa, isso é o certo. Então, ok, é assim que ela vai funcionar. Isso é o máximo que ela consegue fazer. Mas o que é o importante, o que é saudável, até se a gente se colocar no lugar dessa pessoa, né? Fulano, o que aconteceu? Deixa eu entender o que aconteceu. Me fala. E aí, você vai parar com essa pessoa, oferece uma água, senta com ela, olha no olho dela. Se você não pode sentar, chama ela no canto e olha no olho dela e fala o que aconteceu. Sem acelerar, sem apressar. Aí a pessoa vai tentar falar, né? Do jeito dela, com as questões dela, com as crenças, com a cultura, com a limitação, com tudo que é dela. Tá, eu entendi. Vamos tentar pensar então em uma solução? E aí você contribui
por um entendimento mútuo da situação. E aí você pode chamar o outro ciclano que está envolvido, ou chegar, né, e falar isso numa reunião mesmo. Se tem 3, 4, até na família, com os filhos, né? As crianças estão brigando. Ai, mãe, fez isso. Ai, mãe, ele fez aquilo, bateu em mim, não sei o que. O que está acontecendo? Ele brigou. Daí fala todo mundo junto chorando ainda. E a gente não entende nada do que a criança tá falando, porque ela não quer falar. Ela quer reclamar do que o outro fez pra ela. E tá com muita raiva. Esses dias eu tava com 2 crianças irmãs, né? O casalzinho de irmãos. E ficou muito... Eu ri, assim, vendo, porque era muito isso. Eles não queriam explicar o que estava acontecendo. Eles queriam passar a responsabilidade, né? Do prejuízo, da conta que eles iam receber pro outro. Então, não, explica. Senta sem chorar. Explica aqui pra mim, o que aconteceu? Fala você, fulano. Calma, você já vai falar também. Aí o ciclano fala também. Tá, então vamos entender o que aconteceu? Tá, vocês brigaram por isso. E não precisa brigar por isso. Vocês podem conversar e entrar no acordo. Ah, é a vez de cada um de jogar no videogame. Ah, porque ele roubou o meu chocolate, já tinha comido dele. E entender isso junto ali, no conjunto com a pessoa. Seja no individual, 1 a 1, ou grupal, tá? Tô vendo que tem aqui uma perguntinha. Ah, agora que eu vi, mas é antigo. O Livingston que comentou que estava no trabalho chegou atrasado, mas veio também, tá? Aqui com a gente já faz um tempinho, né, Livingston? Seja sempre bem-vindo. E aí, todos nós, isso é uma verdade universal, todos nós queremos ser ouvidos. E, gente, isso vale até para os animais. Eu não sei se vocês têm... Tem uns memes, né? Não sei se vocês têm animais aí com quem vocês convivem, mas tem alguns memes dos cachorros que falam, dos gatos que falam, né? E ficam lá. O que eles estão querendo dizer? Às vezes eles estão querendo dizer só, ó, também quero me comunicar. Eu não sou comportamental, né, de analisar cachorros e animais, mas eu convivo com uma cachorra que é bem comunicativa. Então, eu entendo muito dessa linguagem dos animais pela convivência e por curiosidade, por conversar com veterinários também. Mas é muito interessante, né, que eles têm a linguagem própria e a gente acaba aprendendo isso. Então, quem passa uns dias comigo e com a Belinha fala, nossa, você entende tudo que ela quer, tudo que ela fala. E eu falo, claro que eu entendo, eu convivo com ela. Se eu não entender, eu não vou atender as necessidades dela. Então, é basicamente isso, né? Se eu não consigo entender as necessidades de um animal, como é que eu vou entender a do ser humano? Porque o animal é muito mais simples. Embora ele não utilize a linguagem verbal, ele se comunica muito facilmente com a gente, se você estiver atento, né? O humano tem muito mais dificuldade, porque o humano tem medo, ele não sabe falar às vezes, ele não sabe se expressar, né? Sabe utilizar a linguagem verbal, mas não sabe fazer isso de uma maneira assertiva. Então, o que acontece? A gente consegue ter isso e entender que todos nós queremos ser ouvidos. Às vezes a gente não quer nem ser compreendido, mas a gente quer ser ouvido, né, verdadeiramente. Então, sem contar que nenhum progresso pode acontecer até que o outro lado se sinta reconhecido, né? Não tem como haver um progresso numa relação se os dois não estão se valorizando, seja na amizade, num relacionamento amoroso, familiar, profissional. Se eu contrato alguém para prestar serviço para mim, por exemplo, a diarista, e eu começo a perceber que ela começou a fazer o serviço assim com uma vontade, né, depois de um tempo. E eu começo a me desfazer dela, né, eu trato bem e aí começo a não tratar tão bem, ela começa a falar, ah, tem que sair, ah, eu tenho que não sei o quê. Eu começo a não dar mais atenção para ela, ela entende que ela não está sendo valorizada, ela entende que ela não está sendo reconhecida. E isso vai fazer com que ela se desmotive ainda mais ao desempenhar o trabalho dela. Então, eu não quero dizer que se eu estou com um funcionário que não está atendendo às minhas necessidades, eu tenho que permanecer com esse funcionário para ele se sentir reconhecido. Mas o que eu estou querendo dizer? É falar, olha, fulano, isso eu já falei também, né, em outras situações. Eu confio muito em você, eu gosto muito de você, e quando você veio, você estava desempenhando um trabalho excelente, eu amo ter você aqui em casa, trabalhando com a gente, trabalhando comigo, mas eu percebo que algumas coisas estão mudando, e isso tem me desapontado um pouco, me deixou um pouco insatisfeita com o resultado, e eu gostaria de ver, né, se tem alguma coisa acontecendo com você, ou se é porque você não percebeu, ou se eu que estou cobrando demais, eu quero entender o que está acontecendo, a gente pode conversar sobre isso?
ponto, eu tô dando espaço para o outro falar, mas também tô falando sobre o meu incômodo. E não tô ofendendo, né? Espero que vocês tenham entendido dessa maneira. Porque o que acontece também? A gente tá numa geração onde existe muito o tal do mimimi, né? E não tô dizendo que tudo é mimimi, mas às vezes pra gente falar algumas coisas bem pontuais e mesmo com assertividade, tem pessoas que se ofendem com tudo. E aí fica difícil, né? Porque o outro sempre vai entender que ele é a vítima da situação. Mas se você consegue ser assertivo, consegue ouvir, dar espaço para o outro falar, não tem como não ter uma comunicação saudável, entende? Então, Pri, o que acontece? Se essa pessoa é muito fechada, né? Ela não se abre, talvez seja porque de alguma maneira ou ela não aprendeu isso lá na infância, ou ela se sente acuada, ou ela tá se sentindo não desreconhecida, né? Não irreconhecida, mas ela tá se sentindo de alguma maneira sem espaço suficiente, seja porque ela nunca aprendeu a fazer isso, ou porque alguma coisa aconteceu ao longo do processo aí que ela parou de falar, ou porque não sabe lidar com crítica, ou porque para ela é doloroso falar. Tem pessoas que quando conseguem comunicar uma fala assim um pouco mais dolorosa, a pessoa tem uma crise de choro, por exemplo, para falar não para alguém. E eu falo uma fala mais dolorosa porque o não às vezes dói até em quem tá falando, né? Dói receber, mas às vezes dói muito mais em quem oferece o não. E tem uma live também aqui, né? Tá salva por aí no IGVT. E se não tiver no IGVT, tá no YouTube, que as primeiras lives não ficavam aqui no IGVT. Então vejam que se você tem dificuldade de dizer não, ou se essa pessoa tem dificuldade, peça para ela assistir, até para ela aprender a lidar com isso também, tá? Mas ser um bom ouvinte é ouvir o outro com atenção verdadeira. Dificilmente não vai dar certo, tá? Se é um momento onde o outro está disposto a conversar, é sucesso. Ou se ele está disposto a resolver um problema, né? Se ele está disposto a aprender a lidar com aquilo. E às vezes não é nem disposto a aprender a lidar, mas se eu tô estressada, eu quero resolver isso. Vem alguém que fala, tá, o que tá acontecendo? Eu conto o que tá acontecendo, só o fato de contar, a pessoa já tá elaborando aquilo, né? E aí, claro, para evitar constrangimentos, é importante chamar, né? Conversar em particular e se essa pessoa tá agindo de uma maneira agressiva, a melhor maneira é tirar ela daquele ambiente para ela se sentir menos exposta e para a gente conseguir entender o problema que está acontecendo. E às vezes não é tirar do ambiente, sei lá, tô em casa, né? Levar ela pra rua. Mas é falar, viu, vem aqui um pouquinho. Leva ela pro cantinho, sabe? E não é o cantinho do pensamento, do castigo, é vamos tentar entender isso. Sai do peso que tá ali, do conflito, e vem, né, pra fora. É igual ir ao banheiro, tomar uma água, ir ao banheiro, muito parecido com isso. Se desloque, tá? E o diálogo sempre nos dá os incentivos básicos na hora da busca de como conduzir, de como lidar com uma situação, né? O diálogo é a base de tudo, é a nossa linguagem principal. Então, se você está disposto a ouvir, você precisa dar ao outro, né, a oportunidade também dele falar. Tem gente que para ouvir, mas fica, né, ouve, finge que ouve, porque só está interessado em falar. Se o cenário, né, for a empresa, por exemplo, o funcionário, o colaborador ali, não estiver aberto para conversa, vai ser necessário alguma solução mais drástica, né? Mas se é alguém do seu convívio pessoal e que te interessa muito resolver e aprender a conviver com essa pessoa, vale a pena investir nisso, tá? Eu não sei se ficou claro, vi seu joinha aí, Pri, espero que sim. O Wilson comentou, parabéns, assuntos bem importantes a serem abordados. Obrigado, Wilson. São temas bem relevantes mesmo, e o pessoal tá, não que estejam me surpreendendo, porque eu sei que vocês gostam de coisa boa, né, de aprender coisa boa por aqui, mas tem pedido assuntos muito interessantes mesmo. Eu tô bem satisfeita, assim, bem feliz de estar trazendo tudo isso aqui para vocês. E como eu falei, né, me motiva a buscar cada vez mais também informação, atualização e conseguir passar isso, né, com o meu jeito, com a minha leveza e com essa troca aqui com vocês. A interação de vocês é muito gostoso, porque não fica parecendo que eu tô aqui falando sozinha, né? Eu sinto que eu estou sendo ouvida e que esse assunto está chegando até vocês, então é muito importante mesmo.
Eu vi que nós já passamos aqui do nosso horário, já são 9h40. E aí quero fazer uma votação com vocês. Continuamos, eu vou entrar agora no item 3. Aí tenho 3, 4, 5 e 6. Vocês acham que a gente continua hoje? Vamos estender um pouco mais aqui. Ou continuamos na semana que vem? Coloquem aí pra mim, por favor. Hoje ou próxima? Pra eu saber o que vocês acham. Eu tô com a garganta seca aqui porque eu falei bastante. Hoje ou próxima semana. Vocês têm o direito da escolha, o grupo é nosso, né? O horário do bloco da avenida já deu. Que eu acho que também é para não ficar muito cansativo, né? A Nicole comentou hoje, então vamos lá. Direito de votação aqui para todos. Quem acha que hoje, quem acha que na semana que vem. A Pri comentou hoje, a Diana comentou hoje, meu pai hoje. Que legal, tá todo mundo comprometido. Tô gostando de ver. Parabéns para nós. Quero ver aqui. Ah lá, o Livingston comentou mais 2 semanas. Então hoje mais 2, é isso? Legal. Ah lá, divisão em 2 capítulos, se preferir. Tá, por mim... Opa, quase que eu saio aqui da live, ó. Por mim é indiferente. Eu toco o barco aqui bem tranquila, né? Eu gosto mesmo dessa atividade de estar aqui com vocês. Mas é interessante saber o que fica bom pra vocês para não ficar cansativo. Então, a Marli também comentou hoje. Ninguém falou na próxima. Então, eu vou continuar. Espero que vocês continuem aqui comigo também, tá? Conto com a presença de vocês. Então, vamos lá. Número 3. Reveja a sua tolerância. Seja mais compreensivo também. E não tô dizendo, né, para ser um monge. Eu tô dizendo para ser mais compreensivo e rever sua tolerância. Porque, às vezes, a gente tá num nível de intolerância por conta do nosso próprio estresse. Por não saber lidar com as nossas próprias emoções. E aí, parece que o outro faz tudo que incomoda. Então, bora lá, o Rodrigo comentou. Vamos! E aí, por mais próximos que a gente seja, né, a gente não sabe, de fato, pelo que o outro tá passando. Então, lá no exemplo que a Pri trouxe, né, se a pessoa não consegue, o exemplo não, a questão que ela trouxe eu vou usar como exemplo. Se a pessoa não tá conseguindo se abrir, será que ela não tá passando por um problema? Será que esse problema não existe lá desde a infância dela, que ela não aprendeu a expressar? Que ela não aprendeu que ela pode contar o que ela sente, o que ela pensa, e que isso pode ajudar ela? Então, se alguém está agindo de uma maneira irracional, descontrolada, é provável que essa pessoa esteja sentindo algum tipo de vulnerabilidade, algum tipo de exposição maior, ou até medo. E por isso, né, as barreiras se levantam, que é o jeito que ela entende que ela precisa e que ela pode se proteger. Então, é muito prático em relação ao que o nosso corpo faz, o que o nosso cérebro faz para nos proteger. Então, não é porque, né, a gente não tá vendo que o outro não tá passando por uma situação delicada. Então, é importante entender, né, o que tá por trás daquilo, se você tem proximidade com essa pessoa. Senão, vai ficar difícil, né, viu? O que tá acontecendo na sua vida? Vai perguntar isso pra pessoa sem ter intimidade nenhuma, vai só piorar, né? Porque daí ela pode entender como algo ofensivo. Mas, dessa forma, tal reação foi a melhor alternativa, né? Que a pessoa encontrou para lidar com aquela situação. Por quê? Porque ela tá com outras coisas na cabeça. Então, ontem mesmo no atendimento, a paciente falou assim, que ela tem mania de perseguição. E aí ela contando que no ambiente de trabalho, eles têm o hábito de, quando saem da sala de reunião, que cada um vai para a sua atividade, deseja bom trabalho para o outro, né? Então, bom trabalho. E um colega de trabalho saiu e não desejou bom trabalho para ela. E ela ficou, né, repassando ali todas as últimas falas, todas as últimas situações que tinham acontecido, para ver se ela tinha falado alguma coisa de errado. E aí, na verdade, não. O outro estava com a cabeça em outro lugar, que saiu e nem lembrou de desejar bom trabalho para ninguém. Ele estava com o problema dele, não era nada com ninguém de fora. Então, às vezes, é um problema que é da pessoa
e que ela tá tão, né, sobrecarregada com aquilo que a única forma que ela encontra de lidar é sendo agressiva. Não que seja saudável, mas se a gente pode fazer algo, né, é importante também. E inclusive para não gerar mais conflitos e para você não trazer esse conflito para você. Então, para a gente conseguir exercer essa capacidade de compreensão, é essencial você parar, respirar e procurar entender o contexto todo, né, no qual essa pessoa vive e também sobre seus valores pessoais. Se é alguém que você conhece minimamente, você sabe, não, essa pessoa já tende a ser mais assim mesmo, mas hoje tá pior, vamos entender. Ou não, ela nunca é assim e hoje, né, ou tem 3 semanas que ela tá assim, tem alguma coisa acontecendo. Então, não significa que a gente tem que tolerar, né, o comportamento hostil do outro. Não é isso que eu tô dizendo, tá? Quero deixar claro para vocês. É evitar que a situação piore, a fim de ajudar mesmo, né? A fim de manter o nosso próprio equilíbrio mental, nosso próprio equilíbrio emocional e nosso bem-estar naquele ambiente. Porque imagina se isso é na sua casa. Como é que você vai dormir? Como é que você vai levantar? Como é que você vai... Até ir ao banheiro, porque daí você passa pela sala, cruza com a pessoa, vai no banheiro e fica... Ai, meu Deus. Quer mandar o outro a merda, né? E esse tipo de coisa. Se é no trabalho, como é que você se concentra? Como é que trabalha pensando naquilo? Se é na relação amorosa, como é que sustenta um relacionamento assim? Se é na amizade, como é que mantém um relacionamento assim, né? Um amigo assim. Então, é importante entender para conseguir ficar bem no ambiente, tá? O Júlio comentou aqui gratidão. Eu agradeço muito também a presença de vocês e essa interação que a gente tem aqui, né? Isso para mim vale ouro. É muito valioso de verdade. Número 4, mude o foco. Eu também falei isso na semana passada, né? Foque nas características boas da pessoa. Todos nós temos pontos positivos e pontos negativos, né? E eu falo que sobre as emoções, né, que eu não gosto de caracterizar, né, em positivas e negativas, porque a raiva também pode ser positiva em alguns momentos e o amor, se torna um amor patológico, pode ser negativo, né? Então, existem emoções mais leves, mais brandas, emoções mais excitantes e emoções mais depressivas, emoções mais densas. Então, em relação aos nossos pontos, às nossas características, eu acho que se assemelha muito, porque, por exemplo, quando você vai numa entrevista de emprego, qual a sua melhor característica, né? Qual a sua qualidade? Ah, eu sou perfeccionista. E qual o seu maior defeito? Eu sou perfeccionista. Por quê? Porque tem 2 pesos, né? Ser perfeccionista pode ser positivo, mas ser perfeccionista demais pode ser um grande ponto negativo. Então, acho que isso é muito peculiar de cada um de nós. Mas a questão é, todos nós temos coisas, qualidades e características que podem ser vistas como qualidades ou como defeitos, tá? Pontos positivos e negativos da nossa personalidade, né? E essas peculiaridades fazem com que alguns gostem muito da nossa presença e outros prefiram se afastar, né? E isso é muito comum, não é verdade? Tenho certeza que já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo, né? Eu lembro que eu tive um líder que, na verdade, não exercia o papel de líder, né? Era um chefe. E todas as vezes onde as pessoas começavam a me elogiar, ele começava a ficar muito incomodado e fazia algo para me deixar mal. Então, ele era hostil, agressivo, né? Não era assim, falar mal de mim. Ele era exatamente, ele sabia como, de alguma maneira, agredir as pessoas com as palavras. Então, era muito nítido isso, que o jeito que eu sou com as pessoas, do jeito que eu lido, o meu jeito, né, que eu tô contando para vocês lá, dei o exemplo, desde o início da minha vida profissional, mesmo não sendo na psicologia ainda, é o meu jeito. Isso não vai mudar porque o outro me trata mal. Eu me posiciono, mas eu não vou deixar de tratar bem. A não ser que eu esteja com muita raiva, eu vou lá, vou pro meu cantinho, né? Mudo o foco e aí eu volto, mas eu não vou tratar essa pessoa mal. E o que acontece? Exatamente por sermos como nós somos, às vezes isso gera um incômodo na pessoa. E ela simplesmente tem a opção de não conviver, né? Existe o livre-arbítrio para isso. E para nós também,
né? Eu tô dando o exemplo do outro, mas isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, de você ver o outro e falar, nossa, essa pessoa, né, tem alguma coisa ali que não quero ficar muito perto. Ok. Mas se você precisa conviver, vamos olhar essa pessoa como um todo, né? Quando uma característica não nos agrada em alguém, a gente acaba destacando isso, né? Aquele ponto que de alguma forma a gente acaba usando para resumir a pessoa somente aquele atributo. Então, o fulano lá, o chefe que era agressivo, ele não era só agressivo. Quando ele queria, e principalmente quando era uma situação onde ele não se sentia ameaçado como pessoa, né? Porque eu entendo que quando eu começava a me destacar, de alguma maneira ele se sentia ameaçado e me atacava por isso. E eu não estava interessada nem um pouco, nunca estive no cargo dele, mas a questão é isso, né? Que ele se sentia ameaçado. Então, ele não era só uma pessoa agressiva, ele não é uma pessoa que é só agressiva, ele tem inúmeras qualidades que eu reconheço, valorizo e honro na pessoa dele. Mas ele tem também essas características que, pro meu dia a dia, pro tipo de escolhas que eu tenho de relacionamentos, não é a pessoa com quem eu vou conviver na minha vida pessoal, né? Mas profissional, se eu tenho que conviver, eu tenho que aprender a lidar com isso. E aí era como? Não reagindo agressivamente, porque se eu reagisse agressivamente, eu ia confirmar para ele que ele estava certo, que eu ia dar o biscoito, né? Eu ia reforçar o comportamento dele. Então, eu calmamente dizia, né, não o contrário daquilo, mas dizia a minha opinião sobre aquilo que ele estava falando. E acabava que ele se sentia incomodado, mas não gritava mais, não era mais agressivo. E aí, no dia seguinte, estava tudo certo. Porque ele tinha lidado com os problemas dele e eu não tinha criado mais problemas para a relação, né? E o que acontece? É importante a gente enxergar, né, essas outras qualidades, além dos aspectos que nos distancia emocionalmente daquela pessoa. Porque, como eu falei, é uma pessoa que, para o meu círculo pessoal, eu não traria. Mas, como profissional, eu consigo conviver tranquilamente. Por quê? Porque eu separei. Mas isso eu fiz porque é algo que eu escolhi estar naquele local, naquele ambiente, né? Se você está no emprego que você está hoje, é porque você escolheu. Se você está com o marido, com a esposa, com o filho, com a vida que você tem hoje, é porque em algum momento você escolheu e continua escolhendo isso na sua vida, né? Eu digo que todos os dias a gente escolhe manter ou não as nossas relações com as pessoas com quem a gente escolheu se relacionar. E se no trabalho você não escolheu conviver com aquela pessoa, mas você continua escolhendo trabalhar naquele ambiente, você continua escolhendo aquilo, é uma responsabilidade sua, né? E a gente pode até perder, né? Quando a gente foca só no que tem de negativo daquela pessoa, a gente pode até perder de conhecer a essência daquela pessoa que a gente julga sem conhecer os dois lados. E aí a frase que a Pri trouxe, né? Exatamente. Uns nos amam, outros nos odeiam. Talvez não com tanta intensidade, mas né? Alguns vão gostar da gente e outros não. Uns vão gostar muito da gente, vão nos amar e outros não vão gostar nada. Vão nos odiar. E tudo bem também, a gente não tem como agradar todo mundo, né? Número 5. Vamos lá. Conheça a si mesmo, né? E reconheça, através disso, os seus próprios limites. Então, lidar com pessoas difíceis exige autoconhecimento. E o que isso significa? Que eu preciso conhecer a mim primeiro, né? Me autoconhecer, para depois tentar entender o que está acontecendo com o outro. Se eu não sei nem lidar comigo, já falei isso, né, ao longo da live, se eu não sei lidar comigo, eu não tenho como lidar com o outro, né? E aí, às vezes, o problema não está nem com o outro. Sou eu que não consigo nem gerir a minha emoção, como é que eu vou gerir a do outro? Então, sabendo que até um ponto, né, a gente consegue suportar uma circunstância desfavorável ou desconfortável, fica mais fácil ter paciência para a gente enfrentar diferentes situações, né, sem que a gente perca o controle das nossas emoções. Então, se, por exemplo, eu reconheço que o meu limite, sei lá, pode até ser falar de uma maneira agressiva, mas não me ofender. Eu sei que esse é o meu limite e se a conversa com o outro passar desse ponto, eu vou entender que ele está ultrapassando o meu limite e aí eu vou me posicionar de outra forma.
Ou aí eu vou me posicionar, porque até então eu sei que estava dentro do meu limite. O outro não precisa saber, essa é uma responsabilidade minha, né? Todos nós temos os nossos limites. E você também deve encontrar o seu, né? Se você não conhece ainda qual é o seu limite, tem gente que não tem. Sabe aquela chácara, aquele sítio que não tem cerca? É isso, a pessoa não tem o limite. Só que ela fica muito mais vulnerável, concorda? Se vem um carro desgovernado, pode entrar e em qualquer momento acontecer um acidente muito pior do que uma chácara com uma cerca. Um animal pode vir e destruir a plantação. Por quê? Porque a cerca ali representa o limite, né? A borda das coisas representa o limite. A borda aqui do celular é o limite onde acaba a tela, que me dá o espaço para pegar. Né? E até os celulares que tem borda infinita. Tem gente que não se adapta. A borda infinita é a tela infinita, né? É aquela tela que vai até lá na câmera, até em cima, assim. Tem gente que não se adapta por quê? Porque fica a curvatura da câmera. Enfim, o limite é necessário para nossa sobrevivência. Mas para eu trazer para o outro o meu limite, eu primeiro preciso conhecê-lo, certo? Então, todos nós precisamos encontrar isso, né? E existem alguns momentos impossíveis da gente levar adiante, porque se torna ofensivo, né? E aí, quando é ofensivo, tem pessoas que, por não reconhecerem seu limite, a cerca lá estava, né? O ambiente estava sem a cerca, a vaca entrou e invadiu, começou a destruir a plantação. Já passou do limite porque não tinha, concorda? Aí vem o vizinho para conversar e fala: mas também você não põe a cerca? O dono da chácara sem a cerca vai fazer o quê? Se ele não reconhece o próprio limite, pode ser que ele saia atirando com a espingarda, por exemplo. E acha que ele tá na razão dele, porque o ambiente é dele, o terreno de fato é dele. Só que ele não colocou o limite, então o outro não tem como adivinhar, o outro não tem como respeitar isso. E se o outro tenta, de alguma maneira isso já é bloqueado, né? Porque a pessoa já ultrapassou. Então, é muito importante essa dica, tá? E acho que essa dica é uma dica para a vida, né? Não é só para lidar com uma pessoa que tem descontrole emocional, tá? Dessa forma, né, nós temos o direito também de sermos assertivos quando a gente conhece os nossos limites e dizer, por exemplo, né, nesse caso que eu falei. Então, se é agressivo, beleza, mas se começou a me ofender, isso eu particularmente não aceito. Então, eu tenho o direito de falar: olha, vou te pedir um favor, né? Eu sei que você não tá legal aí, sei que você se alterou seu tom de voz, tem alguma coisa acontecendo, mas isso é seu. Agora, me ofender é uma coisa que eu não admito. Eu peço que você não me trate dessa maneira, por favor, até porque não tem motivo para você me tratar dessa maneira, né? Eu não fiz nada que te ofenda para você me ofender de volta. Tudo bem? Quer conversar sobre isso depois, outra hora? A gente conversa, né? Amanhã, mais calmo, tranquilo, ou daqui a pouquinho. Se posiciona, porque se você deixa, por exemplo, se eu reconheço que o meu limite é a ofensa e eu deixo o outro me ofender, amanhã ele pode me ofender mais, ou eu posso não estar dentro do meu limite normal e não reagir bem, mesmo a uma só agressividade. Por quê? Porque o meu limite já ultrapassou ontem e eu não deixei claro isso para ele. Então, quando eu deixo claro, evita que isso aconteça e que ultrapasse qualquer limite. Ficou claro até aqui? Isso é, de verdade, é muito importante em qualquer relação. E eu digo que em qualquer, e reforço que principalmente nas relações com que a gente convive e escolheu para conviver, né? Seja uma brincadeira com amigos, seja um comentário, né? Eu já vi muitos casos, por exemplo, nos relacionamentos amorosos, de um parceiro ou uma parceira atribuir um apelido, né, para o outro ou para outra, e esse parceiro, com o tempo, começar a rejeitar aquilo e começar a ficar muito mal com a pessoa. Por quê? Porque se sentia ofendido com o apelido e não conseguia falar no começo, e aí aquilo começou a começou não, né? Deu continuidade, só que começou a chegar num ponto onde ficou indigesto, onde a pessoa não consegue, né, ou não conseguia mais tolerar a presença do outro, porque ela começou a se implicar demais. Isso aconteceu por quê? Porque ela não mostrou para o outro o seu próprio limite, provavelmente porque ela não conhecia seu próprio limite. Porque não tem problema nenhum você chegar para uma pessoa, principalmente se você convive, se você gosta dela, e dizer: olha, eu sei que talvez esse apelido para você seja um apelido carinhoso, né? Mas
eu me sinto mal com isso. E eu não quero me sentir assim com você. Eu gosto de estar com você e eu quero me sentir bem. Tem como você parar de me chamar assim, por favor? Gente, não tem como dar errado, né? Eu lembro que desde pequenininha meu pai falava assim pra mim: você pede com um jeitinho que é difícil falar não pra você. Tanto é que eu lembro quando eu era pequena, a minha mãe queria as coisas, ela me usava pra pedir as coisas pro meu pai. Meus pais são separados já tem muitos anos, né? Mas era isso, porque eu já tinha essa habilidade de pedir, de falar, de comunicar, né? Isso é meu. Claro que com o tempo eu fui aperfeiçoando, principalmente para dizer as coisas que me incomodavam. Mas é isso. Se a gente fala com cuidado, não tem como o outro entender como ofensa, né? Não tem como não dar certo. O resultado vai ser sempre positivo, a não ser que o outro não esteja aberto a ceder, ou a não ser que ele esteja de fato tentando te ofender, né? Aí vai ser um problema que ele vai precisar resolver. Mas que você impôs o seu limite e não vai tolerar aquilo mais, né? Colocou a cerca, não tem como a vaca ir lá, a não ser que ela invada, estoure a cerca, aí sim o outro fazendeiro vai ter que se responsabilizar pelo prejuízo, né? Eu acho que os exemplos acabam ajudando muito a gente a entender isso, né? E tô vendo aí todo mundo com joinha, assim, coraçãozinho. Adoro isso. Ai, não vamos esquecer. Acho que dá pra gente aproveitar e fazer já. O que vocês acham? A nossa selfie. Então, quem tá aí no carnaval, aproveitem que meu penteado aqui não desmanchou. E façam uma selfie comigo. Tudo bem? Vocês topam? Tira um print da tela. Quem não sabe o que é selfie, é você com a foto ali. Então, tentem, né, tirar um print. Se você não tem como sair na foto, tem gente, por exemplo, que assiste 2 pessoas no mesmo celular. Pega outro celular e faz um print assim, né? Se você tá assistindo aí, só tem um aparelho, tira um print, me marca lá e tira uma foto sua se você tá fantasiado. Se você não tá fantasiado, só compartilha mesmo, que isso melhora a minha audiência aqui no Instagram, tá? E porque esse momento é nosso, né? Estamos dividindo. Então, não custa compartilhar, tá? Então, vamos lá. Todo mundo... Eu fiz a carinha aqui, mas não paro de falar, né? Sempre quando eu falo para tirar print, aí me mandam aqui, viu? Mas tem que ficar quieta. Vou ficar 2 segundos, tá? Deu? Carnaval 2021. Carnaval de aprendizado, olha que delícia. Então, vamos para a última orientação, última recomendação sobre como conviver com uma pessoa que tem descontrole emocional. 6. Seja sua melhor versão e, com isso, seja também um exemplo positivo. O Livingston comentou: estou de mestre-sala, não saiu da sala. E aí sim. Que legal. Quem é o porta-bandeiras? Me contem aí. Então, ser a sua melhor versão, de alguma maneira, vai inspirar as pessoas, né? Para que você também seja um exemplo positivo para elas. Então, vamos e convenhamos. Uma das maneiras mais eficientes de a gente educar qualquer pessoa é por meio dos nossos próprios exemplos, né? E isso é algo que para mim foi bem desafiador aqui no início, né, da era digital. Por quê? A psicologia fala que a gente, né, a faculdade de psicologia, que a gente tem que ser sempre ético, que o paciente não pode saber nada a respeito da sua vida, porque senão desconfigura, né, o caráter paciente e terapeuta, e que você tem que ir lá só para demonstrar seus conhecimentos técnicos. E eu saí da faculdade com esse pensamento, né, engessada. E não acho que seja errado eles ensinarem isso, porque de fato tem gente que acha que sessão de terapia é chamar o colega para tomar chá, né? Ah, vamos tomar um cafezinho junto e bater papo. Não é isso. Só que, na minha experiência, tanto como paciente e depois na carreira, o que eu fui percebendo? Que quando eu faço isso, eu não estou sendo eu estou sendo um robô. E cada vez mais as pessoas querem se relacionar com pessoas, né? É o tratamento humanizado. E aí, hoje, isso é muito mais comum, isso é mais ensinado também na faculdade, né? Até as grandes marcas, Magazine Luiza, quem são os robôs? São personagens humanos, Ponto Frio, né? Tem aquele pinguinzinho que tá cada vez mais humano, as Casas Bahia tem um bonequinho também que tá
muito mais personalizado pelo humano, o arquétipo ali da humanidade. Por quê? Porque as pessoas querem se relacionar com outras pessoas, elas não querem se relacionar com máquinas, né? Principalmente no processo de aprendizagem e no processo terapêutico. Claro que eu não tô lá para falar sobre as minhas questões, mas se o paciente está vivendo uma questão de um conflito muito grande e eu compartilho com ele uma situação onde eu tive, né, talvez uma dificuldade, tive a superação, aquilo para ele não é eu falar da minha vida, é eu falar de um exemplo que podia estar num livro e a gente pode até usar dessa maneira, se for o caso, né? Olha, tem uma situação onde fulano agiu assim, 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 assado. Ótimo. Mas por que eu trago isso? E eu aprendi que com as lives, quando eu fiz uma live como convidada e eu não me senti engessada para falar sobre as coisas. E eu percebi que a minha audiência aqui melhorou muito depois que eu comecei a ser mais eu. E não pela audiência, mas porque isso alcança mais pessoas e mais vidas estão sendo transformadas através disso. Porque quando eu compartilho as minhas experiências, eu não tô aqui para dizer para vocês, olha, eu sou muito boa nisso, olha como eu sou maravilhosa, olha, não. É para dizer, olha como isso é desafiador. Eu tô trazendo, né, hoje exemplos de como a minha habilidade na comunicação não que seja muito boa desde a infância, mas já tinha uma característica ali de eu ter um jeitinho para falar. Só que em contrapartida eu tinha um jeitinho para falar, mas eu não sabia falar o que me desagradava. Então isso foi muito difícil para eu aprender. E eu levei anos para aprender. Para aprender a falar não, para aprender a falar quando me incomodava, para impor o limite. E tô trazendo isso para vocês por quê? Porque se eu conseguir, você também consegue? Né? Não foi a faculdade de psicologia que me ensinou isso, foi a prática da vida, autoconhecimento, terapia e o meu desejo de ser sempre uma pessoa melhor, de ser sempre a minha melhor versão. Então, por isso que eu acho que fica muito mais real quando eu sou eu mesma aqui com vocês e quando vocês, né, estão aqui para ouvir quem eu sou de verdade e aprender comigo dessa forma. Então, acho que isso também acaba nos conectando profundamente e faz com que eu sinta a presença de vocês aqui comigo também e que vocês sintam que eu tô falando de verdade com vocês, né? Que eu não tô aqui só como um robozinho, até porque, né, vim toda fantasiada, um robô não viria dessa forma. E essa sou eu, né? Com tudo que eu tenho para oferecer, para ensinar, pra gente trocar aqui. A Mariusa comentou, amamos estar com você, aprendemos muito, você tem sido bênção em nossas vidas. Que linda, gratidão, gratidão mesmo. E aí vi que tem mais um comentário. Oi, Roberta, nós estamos contigo, entretanto não fantasiados. Não tem problema, tia. Tira o print e marca lá que da mesma forma funciona, tá? É @psicóloga Roberta Vilela Serafim, que daí vocês marcam e isso de alguma forma faz com que outras pessoas também me vejam e passem a fazer parte aqui dos nossos encontros de terça. Olha a hora que é! Quase 2 horas de live! Vamos finalizar então. Por exemplo, né? Voltando lá, de sermos a nossa melhor versão e isso inspirar outras pessoas. Se um funcionário está se mostrando mais hostil, né, ali no ambiente de trabalho, a gente deve fazer com que ele compreenda a sua própria atitude e entenda que aquilo não é aceitável, que aquilo não é adequado, que aquilo de alguma maneira não é o que está de acordo com a missão, com os valores daquela empresa, daquela instituição, né? E isso a gente precisa fazer, né, exercendo a nossa função. Então, se eu tô lá como psicóloga, é chamar ele e entender o que está acontecendo. Se eu tô lá como colega de trabalho, é me dispor a ouvir e tentar entender da mesma forma, né? A diferença vai ser a técnica ali utilizada, como pessoa ou como profissional. Mas isso não muda, é tentar entender o que está acontecendo com aquela pessoa. E ainda que seja, né, uma prática obrigatória, essa função dele, isso repercute de uma maneira didática com os colegas de trabalho. Então, se eu sou mais assertiva no ambiente de trabalho, as pessoas falam, nossa, inclusive é algo que acontece, né? Quando tem uma pessoa mais assertiva no nosso grupo, aquela pessoa se torna o porta-voz do grupo. Eu era o porta-voz na faculdade. Eu que falava, tomava frente com os professores por muito tempo, fui eu. Até que um dia eu falei, viu, vocês só estão me usando, né? Quando é bucha, todo mundo me chama. Então, vamos começar a revezar aí esses papéis. E aí, comecei a parar de canalizar tudo pra mim. Mas estou compartilhando isso por quê? Porque sempre que alguém tem mais habilidade, aquela pessoa se torna um exemplo, né?
pro grupo que tá ali ao redor. E tem gente que fala, nossa, como que você faz isso? E aí você pode mostrar, como eu tô mostrando aqui pra vocês algumas coisas, de como fazer. Mas a pessoa só vai conseguir, de fato, se ela entender que aquilo vai melhorar a vida dela, né? Então, sermos exemplos positivos na nossa casa e entre os nossos amigos também é essencial. E não quer dizer, que eu tenho que parecer boa o bastante para ser boa perante os olhos das pessoas. Mas se eu quero, de fato, ser uma pessoa melhor, eu vou inspirar outras pessoas. Não tem como isso não acontecer, né? Então, dessa maneira, a gente consegue entender uma pessoa problemática como uma oportunidade de também a gente exercer a nossa própria resiliência enquanto ser humano, que é aprender a tolerar, aprender a não perder o controle, aprender a ser sua melhor versão, a impor o limite, a se comunicar, sendo assertivo. Enfim, inúmeros aprendizados, e o bom exemplo tem proporções gigantescas, né? E pode transformar a atitude de inúmeras pessoas com quem a gente convive, às vezes a gente nem percebe isso. Então, cria ali um ambiente harmônico, né? E se esse ambiente tá mais harmonioso e eu faço parte dele, quem tá recebendo isso também? Não é só o outro. Eu. Se eu sou responsável também por aquele ambiente, parte da minha responsabilidade é fazer com que ele seja agradável para eu querer voltar amanhã, não é? Então, se eu venho aqui e só fico falando de uma maneira agressiva com vocês, algumas pessoas podem voltar, porque tem pessoas que não se ofendem, né? Que são agressivas e vão se identificar com essa linguagem, né? Que eu falei, que o que eu tenho se comunica com o que você tem aí. Ou com o que você deseja ter, né? Mas a maioria das pessoas não vão voltar. Por quê? Porque eu vou lá para aquela mulher ficar falando aquele monte de coisa daquele jeito, eu saio de lá tensa, eu saio de lá com raiva, eu saio de lá irritado. Eu não vou. Eu, particularmente, não vou. Tem uma mentora que eu sigo que ela tem utilizado isso, mas é muito engraçado que eu percebo que é um personagem que ela tem trazido, né? Uma persona como se fosse uma máscara mesmo, mas tem um objetivo, que é o quê? Filtrar as pessoas que ela chama, né, de mimizentas, de nhonhonhon, para que essas pessoas parem de pentelhar. Então, é alguém que se tornou muito famosa e tem muita sabedoria, tem muito conhecimento, passa isso, só que acaba recebendo também muita... como que eu poderia dizer? Muita mensagem cansativa, né? Então, ela tem feito isso para selecionar. Então, quem conhece ela por trás disso, permanece. Quem está conhecendo agora, se incomoda e não volta. Né? Acaba sendo simples, né? Matemática, lógico. Então, em um primeiro momento, a iniciativa, né, de a gente ser compreensível e de tentar acolher, de ouvir, pode não apresentar muitos resultados, mas é bom a gente sempre fazer, sempre que possível, e assim a gente vai garantir a qualidade, né? Por que pode parecer não apresentar resultados? Porque muitas vezes o outro nunca foi acostumado com isso. Ele não sente ainda segurança para se abrir com você, para falar para você, para te ver como exemplo, até que isso se torne uma constância, né? Então, permanecendo esse tipo de comportamento, você se torna uma referência. É algo que é a solidez que vai mostrar isso, né? Então, assim, a gente garante uma evolução pessoal e profissional para nós mesmos e para quem está ali ao nosso redor, né? Quando a gente educa... Ao educarmos um indivíduo, né, a gente demonstra a nossa consideração pela existência dele. Ainda que eles nos mostrem, né, sinais de instabilidade. Então, a faxineira lá que eu dei o exemplo, a diarista, fala, olha, algumas coisas não estão estáveis, mas você é importante para mim. Eu te considero e eu quero manter você aqui. O que eu tô fazendo? Eu tô dando a ela a oportunidade de esclarecer. E a mim também. Não é só ela que tá ganhando essa oportunidade, a mim também. Porque se ela é importante para mim, o trabalho dela é importante para mim, eu também preciso valorizar isso. E é um primeiro momento, né, de a gente cuidar disso. De a gente acolher a situação, acolher a pessoa, acolher às vezes até o problema, a agressividade. Tá, eu entendi que você ficou muito bravo, mas por quê? O que tá acontecendo? É muito simples, gente. Só que é simples para quem já pratica, né? Para quem tá começando agora,
talvez seja um desafio, como eu contei aqui pra vocês, que pra mim foi um grande desafio aprender a falar as coisas desagradáveis. Eu só sabia falar o que era agradável. Então, depois de praticando, fica fácil. Mas, depois que a ocasião, né, que a situação do estresse terminar, pode ser muito produtivo também você conversar com alguém sobre o que aconteceu para aliviar o seu próprio sentimento. Opa, balancei tudo aqui. Por quê? Mesmo que você dê conta de lidar com isso sem se afetar, sem ser grosseiro, sem ser hostil, pode ser que você também fique muito cansado, ou que você fique estressado, mas consiga controlar para não colocar para fora, né? E aí, descarregar essa adrenalina, descarregar essa raiva, descarregar esse incômodo também é muito importante, tá? Então, desabafar com alguém que você confia, praticar exercícios, alimentação saudável, tudo que eu sempre falo, né? Passear com seus doguinhos. São ótimas maneiras de não deixar as emoções negativas pesarem no nosso corpo e nos contaminarem no dia a dia, tá? Também são ótimas estratégias para lidar com isso. E o respirar, né? A primeira técnica, a primeira recomendação da semana passada, do passo a passo, era respirar conscientemente, respirar profundamente, respirar de verdade, não é fingir que respira, né? Como a maioria das pessoas fazem no dia a dia. Eu tô toda me enroscando aqui no meu fio do microfone. Isso vai nos deixar muito mais felizes e aliviados também, né? Faz com que a gente não volte para casa com aquele peso, com aquele cansaço, ou às vezes até com aquele incômodo daquela pessoa. Então chegar e falar, nossa, hoje o chefe lá deu trabalho, não sei o que, já alivia, não acumula, tá? Mas se com tudo isso ainda estiver muito difícil de lidar, de enfrentar a situação ou de conseguir conviver com o outro, sem que você se afete, sem que você se incomode, sem que você perca seu controle, procure um psicólogo, né? Por quê? Porque esse profissional está capacitado, ele estudou, ele se preparou durante anos e vem, né, praticando sobre como lidar com isso. Então, esse profissional vai saber te orientar, esse profissional vai saber te dizer por onde ir, como fazer, e não é que a gente vai mostrar o caminho todo, mas a gente começa a entender junto e a direcionar, né? O autoconhecimento com direcionamento, né? Aquele autoconhecimento vago. Então, é no sentido, ó, tá, se você for por aqui, tem essa opção, se você for por aqui, tem essa outra opção. Aqui tem essa consequência, aqui tem essa. Tem alguma outra possibilidade? Ah, tem. Então, vamos pensar num terceiro caminho. Qual a consequência? Aí você tem um leque de opções para escolher como agir de uma maneira que você consegue visualizar o resultado, né? E aí fica muito mais fácil de você mudar seu comportamento, porque você tem um direcionamento ali. Mas quem vai escolher, quem vai fazer essa escolha é sempre você, tá? Eu gosto muito de frisar isso, porque tem gente que acha que vai pro psicólogo dar uma receita de bolo ou até receita médica, né? Ontem me ligaram querendo um atendimento de urgência, emergencial, porque o medicamento da pessoa não estava fazendo efeito. Eu não sou médica, né? O processo terapêutico é mudança de comportamento. Não vai ser 1 hora de atendimento, uma única sessão, que a pessoa vai ter o que ela espera naquela situação. Mas 1 hora de sessão, com certeza, dá para ela o direcionamento que ela precisa numa situação de crise. E isso, assim, é fato. Quantos e quantas, para quem tá aqui e já fez terapia, sabe, ou quem faz, que uma única sessão você fala, nossa, eu nunca tinha pensado isso. Eu tenho paciente que quando a gente faz a primeira sessão, às vezes até a entrevista inicial que eu faço, que é um processo antes de começar o atendimento, que a pessoa fala, nossa, você me descreveu, você me leu, você me entendeu. Por quê? Porque eu tô aqui para analisar comportamento e eu tô aqui para te ajudar a mudar seu comportamento. Então é claro que isso faz parte do meu papel. A gente fala, nossa, mas tem tanta facilidade. Claro, eu estudo e eu vivo disso. Por isso que talvez para quem me vê falando, fala, nossa, é moleza para ela, né? Não é que é moleza, é porque eu tô praticando isso há tempos, né? Por isso que acontece hoje de uma maneira mais simples. Mas ainda tem situações que são desafiadoras. Então, pratiquem isso, e se tiver muito difícil, me chama para conversar, a gente conversa. E não tô falando, é porque eu vou ser seu psicólogo, sua psicóloga, mas no sentido de que se você precisa só de uma orientação, eu posso te passar até dicas de outras lives, de outros vídeos, de conteúdos que eu ofereço também aqui gratuitamente, tá?
Muito obrigada a todos que permaneceram. Bastante gente está aqui ainda. Quase 2 horas de live e um tema maravilhoso desse, né? Eu amei nosso carnaval em conjunto. Desfilar aqui no bloquinho da avenida com vocês. Quero agradecer a presença de todos e dizer que na semana que vem a gente tem um outro tema super bacana que é sobre a inteligência emocional no trabalho. E, assim, é um conteúdo show mesmo. Então, conto com a presença de todos vocês, com muito carinho. Agradeço, né, a nossa noite aqui. Tô tirando uma selfie, falando, né, que eu não consigo parar de falar. Eu venho pra live e minha boca fica no automático aqui. E dizer que é uma honra poder estar aqui com vocês, pleno feriado, desfrutando dessa troca, desse aprendizado. Um super beijo, boa semana e nos vemos terça que vem, no mesmo horário. Boa noite a todos. Ah, meu pai colocou um comentário aqui que eu tô vendo agora. Marilza Serafim, vocês são exemplo de humildade. Tio Mauro tem tanto conhecimento e vocês têm a humildade de dizer que estão aprendendo com a minha filha. Deus abençoe sempre. Eu já comentei aqui, né? A gente não tinha contato com a maior parte da família, dos familiares do meu pai. Então, o tio Mauro, a tia Maurilza, o Livingston, são pessoas que eu conheço há pouquíssimo tempo. O Livingston eu não conheço pessoalmente. São pessoas da família, mas com quem eu nunca tive convivência. Então, o tio Mauro eu conheci com a tia Marilza há 2 anos, não tem nem isso, 1 ano e meio. E são pessoas incríveis, assim, né? De referência como profissionais, reconhecidas. E a humildade, o carinho, são coisas assim que, pra mim, né, como eu sempre falo, de todos vocês que eu conheço aqui, que eu vou levar pro resto da minha vida e que me deixam muito, muito feliz mesmo no meu dia a dia, principalmente aqui, né, de estar sempre trazendo esse conteúdo, sabendo que tem vocês aqui pra contar e pra aprender junto nessa troca comigo. Então, é muito carinho mesmo, que eu tenho muita gratidão. A Pri comentou, obrigada, boa noite. E a tia Vera, amei, Roberta, parabéns, você está ótima, até me emocionou. Beijos, querida. A tia Vera é irmã do meu pai também, a família tá vindo, né? Os Serafins. E é legal, tia Vera, eu sempre tive contato desde pequena, desde sempre. Mas esses outros familiares, embora sejam familiares, são pessoas que eu tenho conhecido, assim como as pessoas que vêm me acompanhando aqui, que se tornaram muito próximas através das lives também, né? Então, eu tenho muita gratidão mesmo pela parceria de vocês aqui comigo, pelo carinho e honro a presença de vocês como público e como família também, né? Um beijo, muito obrigada, tia Vera, muito obrigada a todos vocês. Boa noite, boa semana e agora eu vou mesmo. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.